Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Atlético Paranaense e Juventude. O Juventude, ele é um time muito ruim. Ele não fez frente ao Atlético. O Atlético jogou praticamente sozinho na Arena da Baixada hoje. O Juventude foi dar o seu primeiro chute a gol perto dos 40 minutos do segundo tempo. Não que não tenha criado alguma oportunidade de chegar no gol, mas é que o chute a gol especificamente foi só esse, né, no segundo tempo. O Atlético não jogou tão bem assim, foi um time burocrático, né, que conseguia ali dar muitos passes e tal, mas chegava muito pouco à meta do Juventude. Chegou em duas oportunidades no primeiro tempo, acabou fazendo o seu gol na primeira oportunidade que teve, e depois fez ali o que costuma fazer, né? Não cria muitas oportunidades, mas aí tem que ser analisado várias situações, né? Primeiro, o Luiz Felipe ele está buscando ainda o time ideal. Ele percebeu que de alguma forma os jogadores se procrastinaram, então ele acabou lançando aí para toda a imprensa que não havia cadeira cativa no Atlético e ele está tentando novas formações. Afinal de contas, o jogo da Libertadores, a ideia é vencer, né? Não vai lá para passar vergonha. Então, o que ele está buscando aí é um time ideal, de preferência os que tiverem, né, mais condições e mais vontade, e assim ele vai testando, né? Hoje ele começou com o Orejuela, que, sei lá, qualquer comentarista aí que se preze, né, diria que o Orejuela não tem a menor condição de estar no mesmo patamar que o Kelvin. Mas, no entanto, o Luiz Felipe preferiu o Orejuela para esse jogo. E foi a opção do treinador mesmo, não tem mais esse negócio de cansaço e tal, que está poupando. Não, é a opção do treinador mesmo. E por incrível que pareça, o Orejuela mostrou serviço. O Orejuela ele é mais ponta do que lateral, sabe? E aí depende muito da formação, depende muito do que o técnico está querendo. Ele pode ali auxiliar, sem querer fazer uma comparação tão próxima, mas é mais ou menos ali como o Rodinei no Flamengo. Ele não é um grande marcador, mas ele consegue fazer muitas jogadas ali de linha de fundo, o que é importante para os times. Mas nem sempre ele consegue se dar bem nesse aspecto. Hoje até que ele foi bem, mas ele não criou realmente as oportunidades que o Atlético poderia ter conseguido, senão o Atlético teria goleado, né? Porque jogar linha de fundo normalmente costuma ser mortal. Mas assim, o Kelvin, ele, como todos sabem, ele joga melhor, né? Ele poderia estar no time de hoje, mas como eu disse, o Luiz Felipe está testando. O Hugo Moura, depois de muito tempo, acabou não participando do jogo desde o início hoje, acabou entrando no segundo tempo. Foi tentado ali com o Eric, né? O Eric, ele é um grande jogador, ele pode jogar de meia, pode jogar de lateral, pode jogar de volante, é um jogador que costuma se dizer que é um coringa, né? O Fernandinho hoje fez o primeiro gol desde o seu retorno ao Atlético. Era aniversariante do dia, né? Eu imagino que ele estivesse muito feliz, foi bastante aplaudido ali na saída de jogo. Ele também é um dos responsáveis de ter levado o Atlético à final da Libertadores. Então, assim, em alguns momentos ele fica um pouco desligado, assim, né? Mas normalmente ele joga muito bem, ele joga para o time, né? Ele não é daquele cara que aparece, ele não costuma dar chapéu ou dribles desconcertantes, mas ele tem uma técnica muito boa de colocar a bola onde quer. Então, mesmo que haja ali jogadores à frente, ele dá ali um toque por cobertura, acha os jogadores onde estiverem e tal. Aí nós temos ali o caso do Vitor Roque. O Vitor Roque no primeiro tempo ele fez a jogada do gol. A jogada foi sensacional, né? Porque ele matou a bola, tinha um jogador na frente dele, ele protegeu a bola, saiu do jogador e como ele estava sem passou para trás, o Vitinho acabou fazendo o gol. E depois ele arrumou uma confusão lá com o jogador, estavam se brigando os dois ali. Ele já tinha tomado um amarelo por causa de um carrinho, um amarelo que poderia ser vermelho, chegou até a ser verificado pelo VAR, mas o juiz achou melhor não expulsá-lo. Então ele estava ali meio que na corda bamba. Aí o Luiz Felipe tirou ele e botou o Pablo.
mas todo mundo sabe da preferência do Luiz Felipe pelo Pablo, né? Então, o Vitor Roque ele é um grande jogador. Pode ser que o Luiz Felipe tenha protegido ele de uma possível expulsão, mas a gente sabe que ele tem a preferência pelo Pablo, né? O Pablo ali até participou ali da jogada do segundo gol, mas ele está longe de ser aquele Pablo que a torcida estava acostumada, né? Mas o esquema de jogo do Filipão não ajuda muito os jogadores como o Pablo, porque o Pablo ele é um centroavante, né? Também ele não é esse cara de arrancar com a bola, ele não é esse cara de dar o drible, ele é o cara da finalização, ajeitar e bater, né? Cabecear, se posicionar e tal. E também ele está um pouco mais velho do que estava, né? Quando estava aqui em 2018. Mas ele estava num bom momento naquela época e hoje ele ainda está procurando esse bom momento. Chegou até ali uma boa sequência de jogos, mas eu acho assim que a torcida ainda espera mais do Pablo, né? Não é que ele seja um jogador ruim, né? Ele é um jogador bom, mas o time precisa estar mais construído para que a bola chegue nele. E daí talvez ele seja um bom jogador. O Vitor Roque ele já é esse cara do drible. Ele já é esse cara que o primeiro gol dele pelo Atlético, que eu me lembro, ele numa jogada de corpo ele tirou 3 jogadores, botou no ângulo e decidiu o jogo, né? O cara tem 17 anos, né? Onde que esse cara pode parar? Provavelmente o ano que vem ele já não vai mais estar no Atlético, né? Vai ter muita gente atrás dele. E se ele conseguir ajudar o Atlético a conquistar a Libertadores, já vai ser o suficiente, né? Lembrando que o cara chegou aí em maio, né? Abril, vai ficar aí 8 meses no máximo e já vai embora, né? O Atlético ainda não tem essa condição financeira de segurar um grande jogador como esse, né? Poderia dar muitas alegrias se o Atlético pudesse ter essa capacidade de segurar o jogador. Então, nesse jogo, o que ocorreu foi que o Atlético foi bastante superior, mas não que o Atlético é esse grande time. Valeu porque fazia tempo que o Atlético não vencia, né? E daí dava assim a impressão que o pessoal estava com a cabeça na Libertadores e tal, e que não estava mais dando atenção ao brasileiro. E é importante dar atenção ao brasileiro, já que as vagas na Libertadores são escassas por ali, né? Então nós temos ali o Corinthians, o Flamengo e o Atlético disputando vaga na Libertadores, que é a Copa do Brasil e a própria Libertadores. E se o pessoal ali se mantiver onde estão, nos locais onde estão, vamos ter 6 vagas para a Libertadores, já que o São Paulo perdeu para o Del Valle e daí não tirou essa vaga da Libertadores que poderia ter ocorrido. Então até o sexto colocado possivelmente vai ter vaga na Libertadores. O Atlético vencendo, o Flamengo vencendo, o Corinthians vencendo, vai ter vaga na Libertadores para esses 6. Então, é tentar se manter ali nesse grupinho. O Atlético Mineiro já tinha ganho seu jogo, estava perigosamente ali perto do Atlético, mas o Atlético em vencendo, né, manteve ali a distância de 4 pontos. Tem aí aproximadamente mais 10 rodadas pela frente, então vai ser essa dança de cadeiras aí, né? Se bobeou, você pode perder a condição de estar nessa colocação e de repente perder a possibilidade da Libertadores do ano que vem. É claro, a não ser que vença realmente a Libertadores, é um jogo só, pode vencer, mas sabe que é mais difícil você lidar com um imponderável, né? Você tem que, se você tem a possibilidade de conquistar a sua vaga, independentemente disso, mesmo porque parece que tem mais 5 rodadas ainda pela frente, então dá para segurar ali pelo menos uma segurança, né, de que pode conquistar essa vaga, para de repente ir só na busca do título, pensar só na Libertadores e não nessa possibilidade de perder calendário ou perder receita. Então, como eu estava falando, né, tem mais uma coisa interessante que aconteceu nesse jogo, que foi o retorno do Christian, né? O Christian, ele é um cara super importante para o Atlético, porque ele é um bom volante, ele é um cara que chega na frente, então ele sabe marcar, ele tem bom toque de bola, ele tem bom chute, ele sabe fazer uma triangulação, ele é um jogador praticamente completo, né? Que infelizmente machucou-se ali no meio do ano e não vinha jogando. Então ele está retornando ali. Acho que é um jogador que vai ajudar bastante o Atlético se tiver em boa forma. Nós temos ali o Pedro Henrique, que já retornou ao banco nesse jogo, acabou tomando um cartão amarelo ali, porque reclamou, né? Eu realmente
de minha parte, acho incrível, né, que alguém do banco receba cartão amarelo, né, não estando jogando. É uma coisa assim de falta de controle, né? Precisa ser resolvida essa questão aí com a diretoria para que esses jogadores aí não percam a calma. Afinal, né, não está em jogo. O quarto árbitro ali está esperto. Se você pega e xinga alguém, o pessoal está em cima. Então, um pouquinho menos de destempero, né? Mas o Pedro Henrique também é muito importante para a zaga do Atlético. O Nico não comprometeu hoje, mas o Juventude também não deu trabalho, né? Então, mas o pontos corridos ele é assim. Você vai pegar times bem organizados e times terríveis, né? Como o Juventude de hoje. Ele não estava muito organizado, não deu o menor trabalho para o Atlético e o Atlético jogando para o gasto acabou vencendo. Como eu disse, não foi um time excepcional, mas a vitória foi o que importou. O próximo jogo é contra o Fortaleza e buscando aí essa vitória pode dar uma estabilizada no grupo, né? E talvez até sedimentar o Atlético ali, pelo menos na sexta colocação, nessa busca aí na vaga da Libertadores. Infelizmente eu não sei quando é que o Curitiba joga, tá? Eu vou dar uma olhada ali de quando é que o Curitiba joga, mas tenho certeza que eu vou fazer o vídeo a respeito do Curitiba. E eu só sabia que nesse fim de semana o Curitiba não iria jogar, mas em ele tendo ali o seu jogo, eu vou fazer o comentário a respeito disso. Então, estarei acompanhando aí os times aí nas próximas rodadas e essa vitória valeu muito para é, o Atlético se reabilitar, valeu muito para o Fernandinho que fez ali o seu gol e era aniversariante do dia, valeu muito aí pelos testes aí que o Filipão tem feito aí com os jogadores e ele não é bobo nem nada, aí nos próximos 5 jogos ele vai achar o time ideal e provavelmente vai dar muito trabalho para o Flamengo. E se tivermos bastante sorte, né, podemos conquistar esse título, o primeiro da história do Atlético, que vai trazer muitas alegrias aí à torcida de Curitiba. De Curitiba e não do Curitiba. Inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo se você gostou, divulgue nas suas redes sociais, ative o sininho aí para você receber as notificações, continue comigo, me acompanhando aqui no meu canal, que eu vou sempre falar minha opinião a respeito aí dos jogos dos times paranaenses. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.